Presidente, sobre o auxílio emergencial, o senhor também, como presidente da Câmara, liderou esse debate, a proposta inicial do governo de R$ 200, depois se avançou para 500, até que se chegasse ao valor de R$ 600. De início, o governo era muito inflexível sobre a possibilidade de prorrogá-lo. Me parece ter sido uma boa gestão da Câmara para que o auxílio fosse prorrogado por mais 2 meses, ainda que divididos em três, ainda que o valor a ser dividido em três partes, né, esse pagamento. Mas é preciso, imagino, pensar no que se chama de phase out, né, da saída do auxílio emergencial. Ou o senhor contemplaria a possibilidade de que se prorrogasse ainda mais, por mais algum tempo, considerando as circunstâncias, esse auxílio emergencial? Essa é uma possibilidade? Porque também há um discurso de conexão entre o auxílio emergencial, ou o fim do auxílio emergencial, e a emergência do que seria um programa de renda mínima, já batizado de Renda Brasil, que englobaria o Bolsa Família e o expandiria como forma de substituir, em alguma base, esse auxílio emergencial. Mesmo que esse Renda Brasil não estivesse pronto ao fim do período de auxílio emergencial, seria o fim do auxílio emergencial prorrogado, ou consideraria ampliá-lo um pouco mais, presidente? Andreasa, o Brasil tem a mania, né, de deixar tudo para a última hora. Quando eu falei com o presidente sobre esse assunto, que eu disse a ele que uma proposta de valor menor de R$ 600 no curto prazo seria muito difícil de passar no Congresso Nacional, e a única autorização que ele tinha legislativa era prorrogar pelo mesmo valor. Então, se ele parcelar, vai ter que parcelar em 4, né? Em 4 vezes, né? Porque em 3 vezes a equação, só se ele der 600 no mês e dividir o outro mês em 2. E o que eu disse ao presidente, do meu ponto de vista, o senhor tem que renovar e rapidamente apresentar uma proposta ao Congresso para que o Congresso faça o debate daquilo que o governo imagina que seja uma modernização da renda mínima. Vamos parar com esse negócio que o Brasil não tem renda mínima. O Brasil tem sim um programa de renda mínima, que é o Bolsa Família, né, que começa com os programas do governo do Fernando Henrique, são já há muitos anos que a gente tem uma renda mínima. Você pode dizer, cuida de parte da sociedade, não é universal. Esse debate todo precisa ser feito, como é que nós modernizamos, o que foi importante no Bolsa Família, o que não foi. Então, eu acho que tem muito debate a ser feito. Agora, nós temos 60 dias para fazer o debate. O governo precisa parar de fazer discurso sobre o tal Renda Brasil e apresentar o programa para o Congresso. O Congresso, tendo espaço, tendo a proposta do governo, vai organizar de forma rápida esse debate e vai, claro, avançar dentro da realidade fiscal brasileira, isso é muito importante, o que pode ser um novo programa, o novo Bolsa Família, o Bolsa Família revisitado, renovado. Agora, se o governo deixar tudo para a última hora, é claro que a pressão da sociedade, a pressão dos deputados, senadores e senadoras será grande por mais algum período de R$ 600. Nós sabemos que a base dos R$ 600 ficou uma base muito grande, o valor é alto, não é que não seja justo, muito pelo contrário, é muito justo, mas a gente sabe que a realidade do Brasil não nos permite sair dessa discussão sem um grande debate sobre o que é o Bolsa Família, né, o que foi ao longo desses anos, o que é a proposta do governo, porque com esse debate a gente consegue fazer essa transição e sair dessa situação e organizar programas sociais que tenham o foco correto nas pessoas que de fato precisam, para que a gente possa continuar atendendo os mais vulneráveis, mas de forma nenhuma que a gente inviabilize a situação fiscal do governo brasileiro. Presidente, ainda sobre esse assunto, sendo muito difícil que um programa complexo como esse Renda Brasil seja apresentado nos próximos 60 dias, e considerando com todas as vênias o ritmo de apresentação de projetos do governo federal, o senhor, portanto, admite a possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial? Não, André, acho que eu estou dizendo que se tiver o debate, você tem condições de reorganizar a questão do auxílio emergencial. Né? Agora, sem nenhum debate, né, fica difícil que você possa falar que o valor é excessivo ou não é excessivo. Agora, nós estamos vendo que o auxílio emergencial ajudou muito a economia brasileira. Né? Muitos criticaram e hoje estão olhando o auxílio como um fator que foi relevante. Eu não estou defendendo a prorrogação por mais tempo, porque eu estou dizendo o seguinte, existem milhões de brasileiros que ficaram sem renda e alguns vão continuar sem renda. Existem milhões de brasileiros que pararam de procurar emprego, por isso que a taxa de desemprego não cresceu mais, que vai aumentar ao longo dos próximos meses
do meu ponto de vista, a nossa comparação nunca pode ser com o mês anterior, no momento de crise, porque as quedas são muito grandes. Qualquer recuperação comparada com o mês anterior parece uma boa recuperação. Não é verdade. Nós temos uma crise grande, uma crise que pode aumentar a desigualdade, vai aumentar desemprego no nosso Brasil. Então, nós precisamos fazer esse debate. Quando o parlamento faz o debate, você sai da discussão emergencial e entra na discussão permanente. O que eu tenho dito é o seguinte: sem nenhuma discussão, as coisas acabam gerando uma pressão que não é correta e que não é boa. Então, o correto é que a gente tenha a proposta do governo e, com a proposta do governo, a gente sente, faça uma discussão sobre o que é possível fazer dentro dos programas já existentes, dentro do orçamento já existente. Como eu disse, a PEC da guerra deve existir até o final do ano apenas. Não estou defendendo que o auxílio emergencial também siga até o final do ano. Eu defendi os 2 meses e digo que a gente deve retomar, deve fazer esse debate sobre o que foi o Bolsa Família, o que é a proposta do governo. E com esse debate, nós temos condição de fazer essa transição de um sistema emergencial para um sistema permanente de forma mais transparente e mais ampla na sociedade brasileira.